A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Passando aqui para agradecer a cada um que perguntou se não ia ter live. Agora, meu irmão, estou voltando com as lives 2 vezes por semana, às vezes uma, mas vai ser a vontade de Deus, né? Como Deus tem tocado no meu coração para fazer essas lives. Amém? Que Deus venha abençoar a noite de cada um, o ministério de cada um, que venha dar sabedoria, que venha entender um pouco da palavra. Amém, irmãos? Que eu vou colocar aqui o que Deus colocou no coração e vem preparado, né? Aqui eu vou estar falando em Lucas, no capítulo 4, no versículo 4 do, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Amém, irmãos? Onde fala da tentação de Jesus, né? Onde Jesus foi tentado no deserto pelo diabo 40 dias e 40 noites. Amém, irmãos? Eu estou lendo aqui para vocês ir meditando na palavra. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu é filho de Deus, diz a esta pedra que te transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Aqui no 5, o diabo, levantando um alto monte, mostrou-lhe o momento do tempo dos reinos do mundo. E disse o diabo, né? Dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo lhe disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém, irmãos? Aqui vocês podem perceber que Satanás, ele percebeu que Jesus estava 40 dias, 40 noites no deserto, com fome, né? Aonde ele foi levado pelos espíritos. E o grande segredo da vida vitoriosa do Senhor Jesus como homem neste mundo foi total entrega à sua vontade ao Pai. Em todo o tempo ele se deixou guiar por Deus. Por isso ele não fez questão de escolher entre ficar na cidade ou ir para o deserto. A sua submissão permitiu que o Espírito Santo conduzisse a um lugar espinoso, solitário. Estar no deserto, segundo as Escrituras, significa viver em solidão, escassez, dificuldade, com o calor do dia e com o frio insuportável da noite. Mas o mesmo Espírito conduziu o Senhor, o sustentou com força por 40 dias e 40 noites, ininterruptamente. Exatamente assim aconteceu com os filhos de Deus, que são levados aos desertos espirituais. Eles crescem na fé, na confiança e na oração, pois aprendem a depender totalmente do alto, né? Aqui, irmãos, vocês podem ver que o Espírito Santo, né, levou Jesus no deserto
onde ele passou os 40 dias, 40 noites, né? E ali ele ficou passando pelo aquele deserto, pelo frio, calor, com fome, né? E ali ele passando todos esses dias, Satanás veio acompanhando, vendo o trajeto do Senhor. E Satanás, ele é astuto, né? Ele fica só observando para ver se você tem um deslize, se você tem uma fraqueza. Mas Jesus, ele é temente a Deus. Ele não demonstrou fraqueza, não demonstrou fome, não. Ele foi forte até o final, né? Que é onde Satanás chega nele e fala assim: se tu és, né? Se tu és, é o que ele quer dizer: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Satanás, ele faz de tudo para confundir a minha mente, a tua mente. Quantos de nós começa um propósito, né? Entra num jejum, fala vou fazer jejum de 7 dias, de 15 dias. Não um jejum, às vezes não é nem jejum de fome, né? Água. Mas é um jejum de uma coisa que você mais é pegada, você mais gosta de comer. Aí você pega, irmão, passa diante de uma padaria, você vê aquele lanche que você botou num propósito que você não pode comer. Você olhou aquele Guaraná, você fala, não vou tomar esse Guaraná. Aí Satanás pega só para no teu ouvido. Vai lá, bobo. Come, não vai fazer mal nenhum não. É só hoje. Amanhã você pede perdão e continua o teu jejum. Muitos falam assim, eu vou comer hoje, depois eu faço jejum de novo, né? Irmãos, o jejum com Deus não é brincadeira não. A gente tem que levar a sério as coisas de Deus, né? Porque Satanás, ele se aproveita da circunstância. Ao ver o Senhor Jesus, que estava sozinho entre os animais ferozes, com fome, astutamente se aproximou. A principal arma do diabo é o que? A dúvida, onde eu estava falando. Que ele põe a dúvida, né? Na minha cabeça, na tua cabeça. E ele fala, se tu és, né? Satanás tentou lançar a pior de todas as dúvidas no Salvador. Se ele realmente era filho de Deus, né? Só que Jesus mostrou para ele que realmente ele era filho de Deus. Ele não queria fazer nada para desagradar a Deus, né? Aí onde que ele fala assim, diz a esta pedra, né? Porque a pedra, ela tinha um formato, né, de pão. Tinha um formato de pão lá, daqueles pão da Palestina, aquele redondinho. Mas ele fez de tudo para ele confundir o pão, né, com a pedra, que ele transformasse aquela pedra em pão. E o deserto onde Jesus foi tentado, ficado localizado no noroeste, ao Mar Morto, alguns estudiosos afirmam que as pedras dessa região lembravam os pães da Palestina, devido ao seu formato redondo, achatado. Sem dúvida, o diabo usou isso para intensificar a sua atenção sobre o Messias. Viu o que eu falei, irmãos? O diabo tentou confundir a mente de Jesus, né, sobre aquela pedra, porque ela tinha um formato de um pão achatado, né, lá da Palestina. E se ele fez isso com Jesus, por que ele não pode fazer comigo, contigo, né? Porque Satanás, ele é astuto, ele tenta fazer de tudo para você pecar diante da presença de Deus. Ele faz tudo para você errar, para você desistir, né, do seu propósito. Porque muitas vezes nós somos fracos, né, diante da presença de Deus. A nossa carne é falha. Nós deixa se levar pelo aquele assopro que Satanás dá atrás da nossa orelha.
falando, vai lá, faz isso. E a gente não sabe fazer o quê? Falar não, sai daqui, Satanás. Que eu vou cumprir o meu propósito. Muitos conseguem, muitos não conseguem. Porque tem muitos que se deixam se levar porque tem aquele propósito, falar hoje eu não quero comer isso, vou botar no meu propósito, não vou comer isso. Mas se a fome apertou, esquece já do propósito que fez com Deus. Esquece do jejum, né? E como é que você vai querer a sua vitória, a sua salvação, o objetivo que você pediu a Deus para você conquistar, se você não tem força ou de vontade para enfrentar o inimigo sobre aquele assopro que ele deu na tua orelha para você comer, para você blasfemar, para você fazer isso, fazer aquilo. O inimigo ele só quer te envergonhar diante de Deus, né? E aqui diz, ó, no 6, né? E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu adorares, tudo será teu. Olha o que ele queria fazer. Tudo aquela maravilha que ele tem, né? Para confundir a mente de Jesus, ele queria mostrar as maravilhas, né, de outro mundo. E queria que Jesus adorasse ele, né? Porque se Jesus adorasse ele, e ele ia dar tudo que Jesus queria, as melhores maravilhas. Mas Jesus ele foi firme, forte, né? Porque tem uma parte que ele fala: vai para trás de mim, Satanás, né? A parte de me daqui, né? E de fato o diabo tinha um certo poder de influenciar sobre os reinos da terra, né? Pois ele superou muitas autoridades do ser humano quando Adão e Eva pecaram. Portanto, essa autoridade é ilegítima de Deus, inclusive. Havia recebido promessas de possuir todos os reinos do mundo, mas Satanás lhe oferecia tudo com facilidade. Você viu o que eu estava falando? Satanás ele queria que Jesus adorasse ele para dar tudo mais fácil para Jesus, tudo de mão beijada. Mas para isso ele queria que Satanás abandonasse o Deus dele, ou Jesus abandonasse o Deus dele para adorar ele. Que ele fala, né? Fala aqui, ó. Porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Então tudo o que ele ganhou, o que ele conquistou, ele queria dar para outra pessoa. Ele não ganhou, na verdade, ele rouba, né? Porque ele pode roubar a tua alma, a minha alma. Se a gente não for, se a gente não se apegar a Deus. E ele fala: portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. Tá vendo? Se tu me adorares. Pode ver que muita gente hoje está na igreja, eles estão dispersos, né, na palavra de Deus, eles estão com a cabeça em outro mundo. Muitos já estão se desviando para outros lugares, que é para o banda. Hoje tá tudo, o mundo tá ficando ao contrário. Os irmãos da igreja não sei o que tá passando na cabeça desse povo. Eles estão indo pro caminho mais fácil, eles não querem passar pelo deserto, não querem passar pela porta estreita. Se tá estreito, eles falam que não é o caminho deles. Mas quem disse que na vida cristã tudo seria fácil? Não é, irmãos. A gente passa pelo deserto. Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. Nós não conseguimos passar 10 dias pelo deserto. Nós estamos reclamando, estamos blasfemando, estamos nos cantos choramingando. Irmãos, vamos botar os nossos joelhos no chão. Vamos agradecer mais a Deus. Vamos
pedir mais a Deus e entregar o melhor de mim. Você entregar o seu melhor para Deus, porque sem Deus hoje a gente não é nada. O inimigo, ele quer entrar na minha vida, na tua vida, para destruir, matar, roubar, e para fazer você envergonhar o nome do Senhor. E muitas das vezes a pessoa tá na igreja, tá passando pelo deserto, tá passando pela prova. Jesus tá chamando, a pessoa tá desperta. Aí você entra na igreja mal-humorada, sai mal-humorado. Jesus não quer você mal-humorado dentro da igreja, não. Ele quer que você se entregue seus problemas a Ele, para Ele te dar uma solução. Você entregar o seu problema para Ele, pedir a Ele e engrandecer o nome dEle. Mas para isso você tem que renunciar. Hoje a gente não consegue renunciar, a gente não consegue perdoar. Quantas vezes você está na igreja, você está com a cara feia pro teu irmão da direita e da esquerda. Se às vezes seu irmão tá rindo com alguém, tá brincando, você já tá... Satanás, ele usa de tudo para confundir a tua mente, a minha mente. Ele já começa a falar lá, tá falando de você, você já fica a cara feia. Às vezes você tá lendo um lábio da pessoa, a pessoa tá falando, parece que você tá vendo a pessoa falando teu nome. Às vezes não é nem teu nome, é Satanás usando a tua mente. Satanás, ele não tá brincando de Satanás, não. Satanás, ele tá levando a sério para roubar a tua vida, para tirar você do ministério. Se você não vigiar, irmão, você chegar fraquejado na igreja, não botar o teu joelho, pedir a Deus, agradecer pela tua família, pelo teu trabalho, teu marido, a tua esposa, irmãos, você não vai conseguir crescer no ministério. Satanás é que vai fazer de tudo para tirar daquele ministério. Aí você pega e fala assim: Senhor, eu não tenho força para orar, não sei orar. Jeremias também não sabia orar, irmão. Aí o Senhor falou para ele assim: abre a tua boca que eu vou te conduzir. Entendeu? Olha também, irmãos, olha que Jó passou, perdeu 10 membros da família, perdeu sua boiada, perdeu os seus gados, perdeu tudo, casa, tudo, ficou sem nada, teve que raspar o seu corpo com aquelas lepras no corpo, que ele só tinha que coçar com aquilo lá para saciar aquela coceira. Mas em momento algum ele não abandonou Jesus. Hoje a gente passa pelo deserto que nem Jó passou. Jó passou no deserto, já sofreu, Jó perdeu tudo que tinha. Ainda tua esposa falando: abandona o teu Deus e morre. Mas em momento algum ele deu ouvido à esposa, ele não abandonou Deus. Que nem tem uma palavra também que fala como fala, irmãos? Lázaro, né? Onde fala de Lázaro. Maria Madalena, ela queria que... falava assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu primo não tinha morrido, né? Aí o Senhor falou para ela guardar, que ele ia chegar até ele. Só que hoje a gente quer tudo rápido, né? Quer tudo rápido, quer que Deus age nas nossas vidas rápido, Jesus age rápido. Mas não é do jeito que nós queremos, não, irmão. É no tempo de Deus. A gente tem que esperar em Deus. Hoje nós estamos duro, coração duro, nós estamos com uma pedra no coração, nós não estamos sabendo perdoar, a gente não estamos sabendo sair da caverna, que nem Jesus fala ali na palavra para Maria Madalena: abra essa pedra, né? Mova essa pedra. Mova essa pedra quer dizer, mova o teu coração. Arranque essa pedra que está no teu coração. Porque enquanto você não mover essa pedra que está no teu coração, você não vai conseguir perdoar o teu irmão. Você não vai conseguir perdoar o teu parente. Porque enquanto você tiver coração duro,
você não consegue perdoar, não consegue andar para frente, não vai conseguir orar. Satanás vai ficar na tua mente, te frustrando de dia, de noite, te confundindo. Pode acabar com o teu casamento, com o teu emprego. Vamos vigiar, irmãos. Porque quem diz Satanás, né? E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, e diz a essa pedra que transforma em pão. Jesus pegou e falou para ele assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí você tá com aquele coração duro, não consegue perdoar. Aí você não consegue jejuar uma semana, 7 dias. Porque a sua fome falou mais alto, seu desejo falou mais alto. E na palavra diz aqui, ó: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você não está conseguindo jejuar, irmãos, vai para a palavra, ajoelha no teu quarto, que a beira da tua cama, do lado dos pés da tua cama, ali é o teu templo com Deus. Não conte seus projetos para o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, não conta para sua família. Conta somente para sua família. Poderia vir aqui Para na sua por gentileza? esposa, para o seu esposo. As únicas pessoas que vão estar diante de ti, vai estar ali para te ajudar. Importante. Não vai ter ninguém para poder te criticar. Eles vão sempre levantar uma mão para te ajudar. Entendeu, irmão? Porque hoje em dia a gente olhar com os olhos carnais, se a gente olhar com os olhos carnais, é fácil. Criticar é fácil, né? Mas orar pelo teu irmão da direita, da esquerda, tá sendo difícil. Irmãos, vamos sair desse deserto. Vamos botar nosso joelho no chão. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Você sabia que nosso joelho é a nossa bateria do nosso corpo? Bota o joelho, recarrega essa bateria. Esqueça seus problemas. Pede a Deus que Ele venha te abençoar, você e sua família. Venha tirar aquela angústia do teu coração. Às vezes, se você está entrando numa depressão, pede para Deus, para você não cair num medicamento forte, para Ele vir limpar a tua alma. Se tá com o marido na bebedeira, ore pelo teu marido. Tá com o filho nas drogas, ore pelo teu filho. Se tá com problema na família, com os parentes, vamos orar. Porque a única solução é orar. Porque se a gente não orar, a gente não vai sair do deserto. Toda vez que a gente botar o joelho no chão, vamos lembrar, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Foi tentado pelo diabo. O diabo tentou confundir ele, não conseguiu. Aí você bota na tua cabeça: o diabo está tentando me confundir, não vai conseguir, que o meu Deus é maior. Bota na tua cabeça, no teu coração. Fala: eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a jejuar. Eu tenho que aprender a buscar mais a palavra de Deus. Eu tenho que subir ao monte, botar meus propósitos, botar minha família, botar todos eles nas minhas orações, que logo eles vão estar servindo o caminho do Senhor. E todas as enfermidades vão cair por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até aqui Deus tem falado no meu coração. Hoje foi a palavra Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 8, né?
E pense, irmãos, que essa palavra, vamos sair do deserto. Jesus foi tentado, né? E nós estamos sendo tentados todos os dias. Amém, irmãos? Fica essa saudação no coração de cada um de vocês. E tenha uma ótima noite. Fique com Deus.